Olá, esse é mais um Atitude TCA Entrevista. Eu sou o Marcos Rolim e a entrevistada de hoje é a doutora Anna Wasperchowski. Ela é conselheira substituta do Tribunal de Contas, mestre em Direito e pós-graduanda em Neurociências e Comportamento. E o tema que nós vamos trabalhar hoje tem muito a ver com essa questão da neurociência, do comportamento, da saúde mental, especialmente dos servidores. Doutora Ana, uma satisfação tê-la no programa conosco. Eu vou já direto lhe fazendo a primeira pergunta. Durante este período de pandemia que nós estamos vivendo, diante dessas enormes dificuldades e modificações que fazem com que, por exemplo, boa parte dos servidores públicos estejam em trabalho, em teletrabalho, em trabalho à distância, em acesso remoto às suas instituições. Como anda a saúde mental dos servidores? O que nós podemos dizer a respeito disso? Muito obrigada, Rolim, por ouvir sobre este tema tão invisível e que agora, com a pandemia, está começando a retirar este véu de invisibilidade. As questões da saúde mental já eram um problema sentido há algum tempo pela sociedade. Inclusive, relatórios da Organização Mundial da Saúde já alertavam em 2015 que seria uma grande epidemia nos próximos anos, né? E com essa pandemia do coronavírus, possivelmente o agravamento da situação da saúde mental dos servidores públicos ou das pessoas vem a se tornar um problema e é talvez até futuramente uma nova pandemia em cima desta pandemia, porque diversas consequências podem advir da contaminação do coronavírus, o próprio medo de ser contaminado, o próprio medo de contaminar outras pessoas, de circular na rua, de estar dentro de casa, enfim, existem inúmeras situações que decorrem desta pandemia. Com relação ao trabalho remoto, né, os servidores públicos e as pessoas trabalhadoras tiveram uma mudança, um giro de 360 graus nas suas vidas. Numa rotina que antes era estressante, envolvendo trânsito, pressão, estresse, veio tudo para dentro de casa. Hoje nós temos o trabalho, os estudos, tudo junto, misturado, inclusive o convívio com os filhos, com os familiares, durante 24 horas por dia. E isso também é um excesso, em virtude da falta, às vezes, até de privacidade, de se ter aquele momento sozinho, né? Porque no momento que nós estamos todos juntos, dentro de um mesmo ambiente, fica difícil de estabelecer alguns limites de comportamento para as pessoas. Então, o ambiente em trabalho remoto é muito difícil, porque tem pessoas que vão se adaptar de forma muito rápida, até porque já vinham nessa sistemática em momento anterior à pandemia, mas tem pessoas que não vão conseguir se adaptar, e essas pessoas é que tem que se ter um olhar um pouco mais atento para a saúde mental, em virtude das possíveis patologias que poderão advir dessa situação inovadora, né? Até porque o corpo e a mente levam um certo tempo para se adaptar à situação. E diante de tudo isso que está acontecendo, é difícil a gente dizer que nós estamos vivendo tudo com muita tranquilidade, com muita serenidade. Todos nós estamos um pouco ansiosos com as consequências de tudo que está acontecendo, né? Então, isso pode refletir na saúde mental das pessoas. Claro. Eu não sei qual é a sua impressão, doutora Ana, e como é que a senhora mesmo está vivendo essa experiência, mas deixa eu lhe contar rapidamente uma sensação minha aqui, que talvez seja de muitas outras pessoas. Quando começou o trabalho à distância, a impressão que se tinha, né, a impressão que eu especialmente fiquei, é que seria muito tranquilo, porque se poderia produzir mais, inclusive, por essa economia nos deslocamentos, né, no trânsito, etc., que a senhora acabou de mencionar. Mas hoje a sensação que eu tenho é que a situação ficou muito mais difícil, muito mais complexa. É como se nós trabalhássemos o tempo inteiro, sem haver mais limite de horário. Talvez essa seja a principal modificação que produza algum tipo de cansaço e talvez conduza ao estresse. A senhora tem notícia de estudos já a respeito disso? Há queixas recorrentes a respeito desse problema? Como se pode perceber do ponto de vista
da estafa produzida por esse trabalho a relação com problemas de saúde mental? É um problema criado justamente pela falta de horário. No trabalho normal, presencial, nós temos um horário pré-estabelecido, 8 horas diárias. Já no trabalho remoto, nós estamos disponíveis a qualquer horário. Então, muitas vezes, nós estamos trabalhando de manhã, de tarde, de noite, a gente não tem essa interrupção que a gente teria numa jornada normal de trabalho, inclusive com aqueles minutos de descanso para um café, para uma pausa. Então, isso vem a dificultar a saúde do servidor ou do trabalhador, né? Porque justamente as jornadas e os intervalos foram pensados justamente em virtude de se manter a qualidade de vida. E no momento que nós estamos trabalhando remotos nos nossos lares, nós não temos essas interrupções e muitas vezes se mistura o trabalho doméstico com cuidado com os filhos que estão tendo aulas em casa, assim com o trabalho. Então, nós temos todas aquelas atividades que nós tínhamos fora, nós trouxemos para dentro dos nossos lares. E isso, com certeza, traz uma preocupação, né, na saúde da pessoa, de todos nós, porque antes da pandemia já existiam estudos falando sobre os impactos das tecnologias no ser humano. E agora nós estamos tendo isso com uma intensidade muito maior. Então, esses reflexos dessas novas tecnologias nos nossos olhos, nas nossas mentes, né, durante muito tempo durante o dia, o que isso pode ocasionar? E já existe um estudo que está chamando de uma nova patologia, que é o Zoom fatigue, que é justamente o excesso de videochamadas, de videoreuniões, de teleconferências, de acesso à internet, de estudos na internet, né? Então, é esta fadiga mental dos olhos que já está começando a aparecer como uma patologia decorrente deste excesso que nós estamos vivenciando neste momento. Sim, e tudo isso, doutora Ana, eu imagino que produza também um custo, né? Eu não sei quais são os dados disponíveis hoje sobre auxílio-doença, aposentadorias por incapacitação de servidores públicos, mas todas essas situações que produzem algum tipo de dano à saúde mental acabam também custando ao erário. Nós temos dados a respeito disso? Qual o comparativo hoje do Brasil com relação, por exemplo, às médias da OMS, de adoecimento mental da população em comparação com servidores públicos, né? Há condições de comentar alguma coisa a respeito desses dados, por favor? Sim, os dados eles são muito precários, né? Porque nós temos dois regimes de previdência. Nós temos o regime próprio de previdência e o regime geral de previdência. A maioria dos servidores públicos estão vinculados ao regime geral de previdência e que é gerido pelo INSS. O INSS tem alguns relatórios, mas eles não são muito completos, muito precisos e já estão desatualizados e não refletem os impactos da pandemia. Eles datam de 2017 e já demonstravam que existe uma grande quantidade de servidores públicos que sofrem essas doenças mentais, né, como depressão, ansiedade, muitas vezes o alcoolismo ou outras doenças que aparecem, por exemplo, as doenças de lesões de LER, né, pelos movimentos repetitivos, ou lesões cardíacas, podem ter um fundo numa ansiedade, onde o sistema imunológico fica frágil ou as batidas do coração se aceleram e começam a aparecer essas doenças cardíacas ou de lesões corporais ou inclusive de imunidade, né? Então, existe estatísticas mostrando, sinalizando que existe sim um aumento significativo no número de pessoas buscando auxílio-doença em virtude dessas doenças e também, nos casos mais graves, a aposentadoria precoce, em virtude de não ter mais capacidade para exercer as suas atividades. Então, esses já eram dados precários, né, porque deveria ter uma centralização de todos os dados de regime próprio de previdência, mas nós não temos um organismo que faça essa compilação de dados e que demonstre a efetividade
do impacto dessas doenças mentais na saúde do servidor público. Mas já existem inúmeros indícios, não só do trabalhador público, mas do trabalhador privado, e agora com este agravamento, vamos dizer, na saúde pública, ou na segurança pública, ou na situação em que os professores estão de não poderem exercer suas atividades em um ambiente adequado, tudo isso vai trazendo essas ansiedades do que vai acontecer neste novo normal que talvez se siga, o que vai, como vamos proceder, como vamos atuar, que atitude vamos ter frente a esta nova realidade que está vindo por aí. Então, existem estatísticas, mas os dados são precários, não são precisos, justamente por não englobar a totalidade de servidores públicos do Brasil. Sim, eu vou retomar esse tema dos professores e dos policiais, porque eu acho que são duas categorias muito importantes, né, e que são afetadas de maneiras distintas durante essa pandemia. Mas antes disso, eu vou lhe propor agora uma frase de atitude. Nós sempre criamos essa janela no programa para que o nosso entrevistado possa dar uma opinião, comentar livremente a respeito de uma frase. E a frase selecionada é de Cora Coralina. Diz a frase: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é o decidir. O que lhe parece essa frase, doutora Ana? Cora Coralina é uma grande sábia, né? No momento em que ela já previa a resiliência de ter um objetivo na vida, um propósito, ter um foco, para que possamos desenvolver nossas atividades em virtude deste objetivo, deste propósito. Nós, todos os dias, nós tomamos decisões, inclusive o sair da cama é uma decisão. Né? Porque nós podemos simplesmente ficar na cama e não fazer nada, ficarmos no nosso mundo, ou, enfim, todos os atos da nossa vida, nós vamos tomando decisões diariamente, muitas vezes no modo automático. Então, ter um objetivo, seja um estudo, seja uma aquisição ou qualquer outro objetivo que faça movimentar o ser humano, leva a alcançar outros estágios da vida com muito mais sanidade. Né? Então, a saúde mental também é buscada por meio desta decisão de ter um propósito, de tomar uma decisão em busca de algo mais, sair da zona de conforto. Então, existem diversas decisões que a gente vai tomando que podem nos auxiliar a manter essa serenidade, manter a saúde mental e continuar vivendo com qualidade de vida. Muito bem. A partir desse comentário, retomamos o tema daquelas duas categorias profissionais tão importantes, professores e policiais. Os professores, boa parte deles sai da sala de aula, todos saem da sala de aula e boa parte deles acabam se comunicando com seus alunos a partir de instrumentos digitais, né, a partir da internet, enfim. Claro que não havia preparação para isso, claro que não havia um sistema adequado, e imagino que esse seja um desafio muito grande para vários professores da própria rede pública também, né? E os policiais, por outro lado, estão nas ruas, muitos deles expostos à contaminação, né? E aumentando, portanto, a sua condição de estresse no trabalho, especialmente nas polícias militares, é um tema que eu acompanho já há mais tempo. Os indicadores de suicídio no Brasil são impressionantemente altos, né? Os policiais militares se suicidam 8 vezes mais do que a média nacional de suicídios entre as pessoas, morrem muito mais, inclusive, por suicídio do que em enfrentamentos com a criminalidade, por exemplo. Como essas duas categorias vêm respondendo, doutora Ana, ao tema da pandemia e qual tipo de adoecimento mental que se sabe que eles podem enfrentar também? Na categoria de professores, até existem estudos, isso é muito interessante quando tu coloca essas duas categorias, né? Porque se tem um preconceito dizendo que essas doenças mentais são doenças das mulheres, mas não, elas não têm gênero, não têm idade e atingem qualquer pessoa. Então, nos professores, na categoria do magistério, o que eu vejo que essa pandemia vai trazer também uma certa ansiedade em virtude de tudo isso que todas essas novidades que têm que ser implementadas para desempenhar as suas
atividades de educação, de transmitir o ensino. Não é a mesma situação de estar presencialmente numa sala de aula, o contato olho a olho, né, com o aluno para transmitir o conhecimento. E da mesma forma para o aluno vai ser diferente receber este conhecimento. Então, não só a categoria de professores, mas os próprios alunos vão sofrer as consequências deste isolamento físico, não é? Porque a situação é muito diferente do que deveria ser necessário para transmitir o ensino. A formação da criança e do adolescente, por isso que existe a idade de 18 anos, né? Porque o cérebro ainda está em formação até os 18 anos, e ali estão sendo consolidadas as informações. Então, a qualidade das informações que são transmitidas para os alunos, crianças e adolescentes tem que ser muito boa. E um professor que está ansioso ou deprimido e vai transmitir esse conteúdo para o seu aluno, o aluno também vai receber aquele conteúdo de uma forma distorcida. E muitas vezes no ambiente em que está em casa, com os pais também ansiosos ou depressivos, não vai ter a mesma qualidade para a formação do conhecimento, da cognição destes alunos. Então, é um problema que vai acrescentar, que vai se agravar durante esses próximos anos. Não é só agora, durante a pandemia, mas diversas consequências poderão advir dessa nova situação, dessa nova forma de trabalhar. E com os policiais também é um clima muito estranho, né? Porque a gente já vinha tendo uma certa intolerância das pessoas. E isso talvez venha ao encontro destes estudos que dizem que as pessoas estão mais deprimidas e mais ansiosas. Então, onde está a razão, onde está a causa de toda essa intolerância? E os policiais também agem como uma reação a esta intolerância. E muitas vezes um policial que está com seus nervos à flor da pele, ou seja, está extremamente ansioso, muitas vezes não consegue controlar a sua vontade de utilizar os seus instrumentos de trabalho, que é um cacetete, uma arma, e acaba acontecendo muitos acidentes de trabalho pelo próprio descontrole do uso dos seus equipamentos, porque no momento em que eles estão funcionando no automático, já não consegue mais processar as informações para raciocinar de forma adequada e ter tranquilidade para não utilizar de forma adequada seus instrumentos. Então, também é uma categoria que tem que ter uma atenção muito grande, porque podem sim advir consequências, não só em virtude da pandemia, mas em virtude de toda essa intolerância que a gente já vinha sentindo antes da pandemia. Então, é um somatório de causas, não é uma causa única a pandemia. A pandemia apenas tira este véu de invisibilidade do problema. Sim, sim. Agora, chama atenção o fato de que, aparentemente, o setor público no Brasil, eu diria assim, os estados, municípios, possuem muitas fragilidades do ponto de vista do oferecimento de serviços na área de saúde mental para os seus próprios servidores, né? Além dos serviços para a população nem sempre estarem disponíveis, né? Nós temos ainda uma rede que é escassa de centros de atenção psicossocial, por exemplo, os CAPs, né? Muitos municípios precisariam de mais investimentos nessa área, mas especialmente para o servidor, né? O tipo de atenção à saúde mental. Eu me recordo, por exemplo, da situação de vários policiais que eu conheço que viveram situações de extraordinário estresse, viram, por exemplo, um colega ser assassinado, né, do seu lado, ser morto, e no outro dia eles estão de volta ao trabalho sem que haja qualquer tipo de preservação, né, da sua própria integridade mental, né? Então, esse tipo de carência é, de fato, bastante sentida no poder público, doutora Ana? Sim, exatamente, e até em complementação àquela outra pergunta que você tinha feito em relação às taxas de suicídio. O suicídio é a forma mais grave de depressão que tem, que a pessoa já não consegue mais lidar com seus traumas do passado e vem a tirar a própria vida. Então é algo muito significativo e tem que ter uma atenção muito grande. Os investimentos em saúde mental no Brasil são muito poucos, não são significativos, e existem
muitos problemas de gestão nesses recursos públicos. Então, é uma situação que precisa, sim, de uma política pública adequada para que seja reconhecido, primeiramente, este problema como um problema. Na verdade, nós estamos numa fase muito incipiente de previamente tentar reconhecer este problema e, após, formar uma política pública integrada, não só assistência nos CAPs, mas a saúde, a previdência, a educação, a saúde. Então, nós teríamos que ter uma política pública que integrasse a saúde mental em todos os seus aspectos, de uma forma mais conectada, para que pudesse ter uma efetividade maior. Então, sim, me parece que nós vamos ter problemas em lidar com essa pressão que os policiais sofrem no dia a dia, porque cada trauma que eles passam diariamente e não é tratado, não é colocado para fora, vai somatizando e vão aparecendo outras doenças. Então, muitas vezes, uma aposentadoria precoce por algum problema pode advir de um problema que não foi resolvido no passado. Eu dou um exemplo muito simples, né, de um transtorno alimentar, uma bulimia. A pessoa come e depois joga para fora aquele alimento, rejeita aquele alimento e posteriormente vem a ter um câncer de esôfago e vem a falecer daquele câncer de esôfago. O que aparece no final é que ela faleceu do câncer e não daquele problema mental, daquele transtorno alimentar que não foi tratado devidamente. Então, as causas precisam ser tratadas desde o seu início. A prevenção, ela deve ocorrer, só que a prevenção também no Brasil, ela é feita de forma muito tardia. Existem muitos poucos exemplos de prevenção primária, que é justamente identificou a causa, trata para que aquilo ali não gere reflexos no futuro daquele servidor. Sim. Doutora Ana, e a respeito desse problema específico que nós estamos conversando aqui, a senhora está estudando esse tema na sua pós-graduação, mas eu quero trazer um pouco essa discussão para o Tribunal de Contas, e especialmente para esse sistema, enfim, de controle externo que nós temos no Brasil. O que o sistema de controle externo poderia fazer com relação à preservação da saúde mental dos servidores? Os tribunais de contas podem ser mais incisivos nessa área, podem exigir políticas públicas especiais, avaliar o resultado dessas políticas. Qual o papel, em última instância, dos tribunais de contas com respeito a esse tema? Os tribunais de contas, eles lidam diretamente com o público-alvo, não é? Que são os prefeitos, os vereadores, que estão diretamente na linha de frente da implementação de políticas públicas. Então, me parece que os tribunais de contas podem auxiliar no momento em que incentiva, de uma forma primeiramente pedagógica, em virtude deste tema ainda precisar ser reconhecido, não de uma forma de cobrança punitiva, mas primeiramente incentivar que sejam estabelecidas programas de prevenções primárias com relação a este tema. E eu dou um exemplo, o município de Tarumã, no estado de São Paulo, fez um projeto chamado Periscópio, em que trata desta temática. É um município pequeno, tem 13 mil habitantes, mas por meio deste projeto se deu uma qualidade de vida muito grande para os habitantes daquela população e se reduziu significativamente o número de usuários de droga e álcool. Então, já se tem um exemplo aqui dentro do próprio Brasil de um município que implementou uma política pública, um projeto para dar esta qualidade de vida, tratar a saúde mental das pessoas, dar esta oportunidade de conhecer um pouco mais o que é esta temática, para reduzir outras patologias que podem vir a se tornar um problema. E também um outro exemplo que eu trago da Inglaterra. A Inglaterra tem um grupo parlamentar no parlamento inglês que trata justamente dessas questões.
Claro, este grupo já vem estudando essa matéria e desenvolvendo atividades há mais ou menos uns 20 anos. Então, já tem trabalhos muito mais produzidos do que aqui no Brasil. Mas existe este grupo que trabalha esta matéria e, inclusive, incentiva o uso, regulamenta o uso do mindfulness, que é uma técnica de respiração e de concentração para se manter o foco e desenvolver uma atividade melhor, e não só na questão da educação, mas na questão dos presídios também, para que os presos possam ter uma qualidade de vida melhor. Então, existem diversas iniciativas que podem ser adotadas, inclusive esses organismos internacionais, como a OIT, a OMS, OCDE, têm várias recomendações de políticas públicas que podem ser implementadas. Então, me parece que os tribunais de contas podem justamente incentivar, primeiro, revelar esta problemática que existe e que está aí e que vai se agravar nos próximos tempos, e de incentivar que sejam adotadas medidas para prevenir o agravamento dessas doenças. Seguramente, e talvez até a própria discussão desse tema, o debate entre os tribunais, possa contribuir na socialização de experiências positivas, de experiências de boas práticas que nós temos, talvez, disseminados em alguns municípios aí brasileiros. Aqui no Rio Grande do Sul, quero só fazer um registro sobre uma experiência que eu conheço há muitos anos, que é a experiência de São Lourenço do Sul. São Lourenço tem, talvez, o melhor serviço de saúde mental do Brasil há muitos anos, uma política pública que, independentemente dos governos que se sucedem, dos partidos, continua íntegra e continua produzindo resultados impressionantes. Temos outros municípios com esse tipo de experiência. Talvez esse seja um caminho interessante para os tribunais compartilharem. Nós gostaríamos de continuar conversando, doutora Ana. Tem tantas coisas importantes que foram aqui abertas. Queria perguntar um pouquinho sobre as diferenças de gênero, enfim, mas o nosso tempo, infelizmente, terminou. Eu quero lhe agradecer muito a sua presença, a sua participação no programa. Sei que não é fácil na sua agenda reservar esse espaço, e ficamos na tentativa de renovar essa discussão em outro momento. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rolim, por ter aberto essa oportunidade de falar desta temática, que realmente são essas experiências que você cita desses municípios aqui do próprio Rio Grande do Sul que precisam ser reveladas, né, para que justamente nós possamos sair dessa invisibilidade deste problema e vivermos melhor. Todos nós queremos viver melhor e com qualidade de vida, então são essas iniciativas que nos asseguram que este conhecimento saia de quatro paredes e que seja discutido, debatido, e que sejam trazidas luzes sobre esta problemática, e sempre trazendo essas experiências multidisciplinares. Hoje a gente não pode mais trabalhar de uma forma isolada, nós precisamos ter novas ideias, novos conhecimentos, para que possamos ter respostas para essas inquietações, para essas indagações, de toda essa complexidade que nós estamos vivendo neste momento. Então, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e de compartilhar um pouquinho deste conhecimento. Muito obrigado, doutora Ana. Esse foi mais um Atitude TCA Entrevista. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Obrigado.